Mateus 28, nós vamos ler do verso 18 ao de número 20. Vamos ler juntos esse texto precioso da Palavra de Deus? Leamos juntos então Mateus 28, versos de 18, 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra, que nos instruirá, nos edificará e também nos desafiará a vivermos cada letra do que nela contém. Que o Senhor nos ajude a expô-la, que o Senhor nos ajude a ouvi-la e aplicá-la, em nome de Jesus. Amém. Amados, podem se assentar. Queridos irmãos, nós estamos, como foi bem lembrado, na sala onde estávamos em oração antes de começarmos o culto com um grupo de irmãos. Esse é o primeiro culto que estamos oferecendo a Deus no ano de 2025, como igreja do Senhor aqui na Igreja Presbiteriana do Meier. O povo de Deus se reúne nessa manhã para adorá-lo, para exaltá-lo. Mas estamos aqui não simplesmente por uma ação ou por uma atitude que temos sempre repetida por força, desse mecanismo. E sabermos que vamos à igreja todos os domingos, porque vamos adorar a Deus, vamos nos encontrar com os nossos irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos cantar louvores a Deus. Se a gente fizer isso sempre, sem discernirmos o que estamos fazendo, sem realmente vermos resultados práticos que nos levam a esse tipo de ação, nós estamos apenas nos reunindo como pessoas que o fazem num clube, num clube social. Nós estamos apenas sendo meros repetidores. E Jesus disse, certa vez, que pessoas que estão recitando a palavra, que estão expondo aquilo que é verdade da palavra, que estão falando sobre os louvores de Deus, estão fazendo isso sem viver, são sepulcros caiados. Jesus disse que pessoas que se comportam desse jeito são hipócritas, não são crentes. Por isso que quando nós estamos aqui, como estamos essa manhã, nós precisamos entender que o culto que estamos oferecendo a Deus é o reflexo daquilo que estamos vivendo com Deus, daquilo que estamos vivendo para a glória de Deus. Porque se não for isso, você será, como eu também, uma pessoa que pode estar aqui pregando, pode estar ouvindo, pode estar sentada no banco, se alimentando da palavra, ouvindo a palavra, mas ser apenas um mero observador da palavra e não um praticante da palavra. E nós estamos iniciando mais um ano, e mais do que nunca, nesse novo ano 2025, eu e você somos chamados de maneira clara e impactante pela palavra de Deus para vivermos o Evangelho de Jesus. Mas não só vivermos o Evangelho de Jesus, nós precisamos anunciá-lo. E aqui nesse texto Jesus nos dá uma grande comissão. E essa grande comissão não é apenas para aqueles nossos irmãos do passado, como o texto é destinado, historicamente falando. Mas ele assume uma outra contingência histórica, porque ele nos alcança. Porque hoje, nesse primeiro domingo do ano de 2025, portanto no dia 5 de janeiro, nessa manhã, eu e você somos alcançados por esse texto, porque somos discípulos de Jesus. Para vivermos o Evangelho, pregarmos o Evangelho e fazermos discípulos, porque esse chamado é um chamado atemporal. Não há tempo que o limite, não há tempo que o marque.
que o restrinja. Esse é o nosso tempo. Nós fomos chamados por Deus para vivermos nesse ano com uma grande certeza, uma certeza muito forte em nossas vidas. Que as coisas que ficaram em 2024, de fato, aquelas que tinham que ficar lá, ficaram. Mas existe, dentre tantas coisas que nos acompanham e que não ficaram em 2024, que vão nos acompanhar em 2025, a mais forte certeza de todas elas é que nós temos que cumprir um chamado. Nós temos uma missão a cumprir. E eu gostaria de convidar você a explorarmos esse texto aqui sob o seguinte tema: vivendo o Evangelho para o novo ano de 2025. Vivendo o Evangelho para o novo ano de 2025. E para que eu e você vivamos o Evangelho para 2025, porque talvez você no seu coração esteja razoando, esteja refletindo e dizendo para si mesmo, mas em alguma dose, em algum nível, eu vivi esse Evangelho em 2024. Mas Deus está chamando eu e você, porque o nosso Deus é Deus de grandes coisas, é Deus que nos chama para aprofundarmos e trabalharmos cada vez mais esse processo de crescimento espiritual na nossa vida. E uma vez crescendo espiritualmente, nós precisamos também crescer na fé e vivermos cada vez mais o Evangelho e ampliarmos a visão do Evangelho ao mundo. Eu quero dizer para você que nós precisamos ter por base, para vivermos mais do que nunca esse Evangelho de 2025, aquilo que nos aponta o verso 18 desse texto. Olhe na sua Bíblia ou revisite o texto olhando para o que está sendo apontado aqui na tela. Diz o texto, no capítulo 28, versículo 18, que Jesus se aproximou dos seus discípulos. Por que ele se aproximou dos seus discípulos? Porque ele tinha algo muito especial, algo muito grave para dizer para eles. E ele então sai de uma condição de quem estava um tanto quanto afastado, e talvez ele dissesse, talvez eles ouvissem, mas a ideia do verbo aqui no grego, aproximar, é algo que diz respeito a algo que ele queria falar de forma que ficasse muito claro para aqueles seus interlocutores, para os seus discípulos. Algo que ficasse muito definido na mente deles. E por isso ele se aproxima deles e ele declara: olha, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Eu e você, quando ouvimos isso, talvez isso não nos soe tão impactante como soou pela primeira vez aqueles homens e mulheres. Porque nós estamos acostumados a ler, a reler, a visitar e revisitar esse texto. Mas isso deve soar no seu e no meu coração como naquela primeira vez que Jesus os chama para delegar a eles uma comissão, para confidenciar a eles uma grande verdade, que faz todo sentido para aquilo que Jesus havia realizado na cruz. A morte e a ressurreição de Jesus tem completude, tem sentido, tem razão agora, ele ressurreto, dizendo essas palavras aos seus discípulos: olha, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Porque nessa passagem Jesus está reafirmando aos seus discípulos a autoridade plena que foi dada pelo Pai. E essa autoridade, meu irmão, minha irmã, é base para o cumprimento da nossa missão. Se nós queremos viver na plenitude da vontade de Deus nesse novo ano de 2025, nós precisamos viver o Evangelho. Nós precisamos enxergar que fomos chamados por Deus, recebemos uma missão de Deus, ao qual os teólogos chamam de missio Dei, a missão de Deus. Nós precisamos viver essa missão agarrados, atrelados a esse chamado. Nós precisamos entender que nós temos a autoridade que foi dada por Jesus e nós precisamos viver esse Evangelho sem medo. Sem medo de falar às pessoas o que Jesus, não é o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus está fazendo na sua vida. Porque a obra de Deus é contínua. O processo de santificação é contínuo. As experiências que Deus tem para a sua vida, na sua relação com Ele, e que vão ser transferidas na sua relação com o outro,
é contínua. A palavra do Senhor diz: eis que faço coisas novas, diz o profeta Isaías. Paulo também fala sobre isso, deixando para trás as coisas velhas. Está lá em Filipenses 3, a partir do verso 14, as coisas velhas, as coisas antigas que ficam para trás. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Que alvo é esse? Viver esse evangelho. Mas não apenas vivê-lo, nós precisamos anunciá-lo. Por isso nós precisamos entender que o primeiro grande passo, a primeira grande base para a nossa vida, o chamado que temos de viver esse evangelho nesse novo ano, é justamente o poder e a autoridade que Cristo nos confere. Você tem percebido o poder de Jesus na sua vida? A autoridade de Jesus na sua vida quando você comunica o evangelho às pessoas? Você tem sido um anunciador, uma anunciadora dessas boas notícias? Hoje pela manhã estivemos estudando aqui sobre o tema evangelização com seus conceitos básicos. E aí eu citei uma frase de um autor, de um teólogo contemporâneo, em que ele fala sobre as más notícias e as boas notícias, as bad news e as good news. E a gente tem que começar a evangelizar e contando para os outros as más notícias. Dizer ao outro, as pessoas que estão junto da gente, que ainda não ouviram falar de Jesus: olha, você está perdido. Você está indo irremediavelmente para o inferno, por conta da condenação e da ira de Deus por causa dos seus pecados. Porque lá os nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso, eles pecaram contra Deus, desobedeceram, se afastaram de Deus. E por conta disso, o pecado inoculou, adentrou a raça humana. E você é um pecador perdido. Essa é a má notícia. Mas contudo, porém, todavia, existe uma boa notícia. Isso é o evangelho. Que Jesus veio. Deus se encarnou e habitou entre nós. E que Ele viveu. E morreu numa cruz. E ressuscitou. Para te dar vida e vida é abundância. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus nos prova o seu amor, nos dando o seu Filho unigênito, para que a gente tenha a vida eterna. Você pode ter a vida eterna. Essa é a boa notícia. Essas são as good news. E nessa passagem Jesus afirma a sua autoridade plena e nos chama para o cumprimento dessa missão. E eu tenho orado para que você, meu irmão, minha irmã, tenha orado mesmo, de verdade. Eu comecei esse ano orando pela minha igreja, talvez como nunca eu tenha orado antes. Eu tenho orado para que esse ano de 2025 seja um ano em que nós, como igreja, reconheçamos com confiança que não há nenhuma autoridade em nós de mudar as pessoas. Mas a autoridade está e os recursos estão na pessoa de Jesus. E que, portanto, eu e você precisamos ser mais devotos. Precisamos nos devotar mais ao Senhor. Precisamos ter mais tempo de oração, tempo de leitura e prática das Escrituras. Precisamos amar mais o Senhor, não só de palavras, mas precisamos amar com a nossa própria vida. Mas para isso eu e você precisamos combater as tendências que existem em nós de se oporem à vontade de Deus. Porque não é porque nós fomos alcançados pelo Evangelho da graça de Jesus Cristo que nós vamos agora conseguir realizar as coisas que Deus tem para nós. Nós precisamos nos lembrar que existe uma natureza decaída em nós. O velho homem muitas vezes quer se levantar. Aquele velho homem que um dia foi para a cruz. Martinho Lutero disse certa vez: eu havia pensado que ao crucificar o velho homem, ele tinha morrido. E que eu tivesse lançado ele no mais profundo do oceano, e lá ele tivesse ficado. Lutero diz: mas eu descobri que o danado sabia nadar. E o velho homem quer nadar muitas vezes de braçada. Por isso que Paulo disse: o mal que eu não quero realizar, esse eu faço. O bem que eu desejo promover,
Isso eu não consigo fazer. Miserável homem que sou. Que Deus tenha misericórdia de mim. E Paulo começa a se colocar diante do Senhor. E pede ao Senhor que tire dele um espinho na carne. E o Senhor declara para ele: Paulo, a minha graça te basta. Irmão, se não fosse a graça do Senhor na sua vida, a obra de Deus não iria fluir, mesmo sendo você ainda um pecador. Confie plenamente na soberania de Cristo. Enfrente os desafios desse novo ano, não é com a cabeça erguida e orgulhosa, como quem sabe que se depender dos seus próprios recursos você vai fazer, porque você é bom. Não pense assim. Não pense assim. Pense definitivamente que ao enfrentarmos os desafios nessa vida, nesse novo ano, para cumprirmos a missão de Deus, você tem que entender que quem está no controle absoluto da sua vida é o Senhor. Nós precisamos tirar o cinismo do nosso coração e do nosso rosto. Nós precisamos aprender a deixar de brincar com as coisas de Deus. Nós precisamos colocar os nossos olhos, como diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, nós precisamos colocar os nossos olhos atentamente naquele que é o Senhor e Salvador da nossa vida, aquele que é o consumador da nossa salvação, Jesus. Não se estribes, não se fie na sua capacidade cognitiva e intelectual, nas suas emoções, porque tudo isso falha, diz a palavra do Senhor. Eu gosto muito de uma frase de Timothy Keller, que nos lembra, e ele declara, abro aspas, diz Keller, a ressurreição significa que tudo que Jesus disse sobre o reino de Deus é verdade. E começamos a viver isso agora, se nos humilharmos diante das mãos do Senhor. Isso indica que quando nos submetemos com plena submissão ao nosso Deus, Ele vai realizar a sua missão através de nós. E o teu respaldo no cumprimento da missão é a vitória de Cristo, não a sua vitória. Mas em segundo lugar, somos chamados para ver o Evangelho nesse ano de 2025, com base no chamado para fazer discípulos. Falamos sobre isso hoje cedo. Ainda não vamos entrar nesses detalhes porque o reverendo Eduardo Machado, sobrinho do presbítero Wilson Machado, tão querido dessa igreja, estará conosco aqui no domingo que vem. Ele irá falar sobre a importância de vivermos, compreendermos e desenvolvermos o discipulado cristão. Mas esse segundo ponto que eu queria tratar com você fala sobre isso, o chamado que temos para fazer discípulos, porque lá em Mateus, nesse texto, capítulo 28, versículo 19, diz o Senhor Jesus aos seus discípulos, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações e batizem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês perceberam qual é o tempo verbal, qual é a condição do verbo aí? Ide. Está no imperativo. Eu gosto de dizer que evangelizar, esse ato de contar as boas notícias a respeito do que Jesus é e do que Ele faz, não é um dom. Porque não é um dom. Já ouviu gente dizendo assim, pastor, irmã, eu não tenho o dom de evangelizar. Por isso é que eu não gosto muito de ir na rua, entregar um folheto, parar para conversar com alguém, ou conversar com meu vizinho. Eu não tenho esse dom. Tem pessoas que têm, mas eu não tenho. Essa compreensão, ela é errada e eu vou mais além. Ela é pecaminosa. Porque tudo aquilo que contraria princípios da palavra do Senhor é pecado. Jesus não chamou 12, Jesus não chamou os 70, Jesus não chamou 400. Jesus chamou toda aquela multidão que estava junto a Ele e disse, ide, portanto, são vocês. Porque o ide não é definitivamente um dom, é uma ordem. E ordens, ainda mais expressas vindas do Senhor, devem ser cumpridas. Minha querida igreja,
O que o texto está dizendo para nós é que nós devemos ouvir a ordem de Jesus, cumpri-la para fazermos discípulos, porque esse imperativo, de fato, abrange todos os aspectos da nossa vida. Em todas as complexidades que você vai viver, em todos os desafios que você vai passar a ter de frente a você nesse ano 2025, vá, pregue o Evangelho. Pregue com a sua vida. Mas pregue sobretudo com palavras. Vocês devem lembrar daquela frase de Francisco de Assis, eu gosto muito de lê-lo. Francisco de Assis, ou São Francisco de Assis, disse certa vez, ali no século XII, início do século XII, por volta do ano de 1158, ele disse assim, pregue o Evangelho, se possível, use palavras. Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu discordo em um aspecto. Porque senão a gente vive assim, não, eu estou no meu trabalho, estou no meio da minha vizinhança, estou lá na universidade, estou lá na academia, estou na manicure, eu vou mostrar o meu testemunho de vida, as minhas atitudes, porque fulano está falando palavrão, eu não estou falando. Fulano está sendo mal educado em pegar primeiro os alimentos ali e eu vou esperar o meu momento. Eu vou mostrar na hora de fazer os negócios que eu não sou uma pessoa com falta de ética. Eu faço os negócios certinhos. Eu não tripudio na hora das negociações. Não, isso não é suficiente. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não vem pelos gestos. A não ser que seja a comunicação de Libra. Aí é outra coisa, né? Mas a fé não vem por você. O camarada passou, viu a menina lá, olhou para o traseiro da menina, aí você que é crente, não olhou. Ele, cara, tu não olhou, cara? Não, eu sou fiel à minha mulher. Isso não é suficiente. Você tem que dizer, eu sou fiel à minha mulher, mas eu aprendi com José na Bíblia que eu sou fiel principalmente a Deus. Como eu poderia pecar contra o meu Deus? E você sabe o que é que Deus fala a respeito disso? Você aproveita a oportunidade para evangelizar, para aprofundar a conversa na pessoa de Jesus. Percebe como isso faz a diferença? Nós estamos vivendo um tempo em que a globalização e as novas tecnologias, elas estão oferecendo, estão oportunando coisas ímpares para a gente poder expandir o Evangelho. Então, gaste o seu tempo, se você tiver de gastá-lo em rede social, para ser criativo e peça isso ao Espírito Santo para anunciar o Evangelho. E não para bisbilhotar a vida alheia. E não para saber o que está acontecendo na vida dos outros. Mas seja um agente influenciador de boas novas. Sabe? No que você faz? Leva o Evangelho. Então, utilize também os meios modernos, como plataformas online, por exemplo, para você alcançar pessoas, alcançar as nações, porque hoje em dia, se você escreve uma coisa na internet, isso pode alcançar pessoas no mundo todo. Você já parou para pensar nisso? E você pode se especializar nisso. Você não precisa ser um pastor, ter estudado teologia num seminário. Você não precisa ter uma formação no Instituto de Missionários. É tão somente você amar a Jesus e desejar conhecer a Jesus, se aprofundar no conhecimento de Jesus, porque o chamado para você e para mim, diz o texto aqui, é fazermos discípulos. Portanto, vão e façam discípulos. Ele diz, de todas as nações, em todos os lugares. É o que diz lá, Atos 1:8. É você estar em Jerusalém, estar em Samaria, estar na Judéia, em todos os confins da terra. Eu acho que hoje, então, isso fica muito mais fácil de cumprirmos essa ordem de Jesus. Eu gosto muito de uma frase do reverendo Hernando Dias Lopes. Ele destaca o seguinte: a igreja não é um monumento, mas um lugar onde há o movimento do Espírito operando, libertando pecadores e conduzindo-os à pregação do Evangelho. Nós precisamos ser ativos, irmãos. Precisamos ser urgentes, temos que ter senso de urgência. Urge a hora de pregarmos a palavra como nunca pregamos às pessoas. Mas caminhando para o final, olha o que diz aqui
o texto ainda no versículo 20. Jesus diz, que toda autoridade lhe foi dada, e essa autoridade foi transmitida a você como discípulo. Jesus ainda declara por ordem dada a você e a mim que nós precisamos ir e pregar o evangelho a todas as pessoas de todas as nações, mas ele na conclusão declara: ensine essas pessoas a obedecer a tudo aquilo que eu lhes ordenei. Não é o que diz o texto? O texto diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que é que você tem aprendido de Jesus? O quanto há dos ensinos de Jesus na sua vida, para que você possa transmitir às pessoas? Eu tenho aqui um copo. Surgiu agora essa ideia. Um copo com água ou um copo d'água? Um copo com água ou um copo d'água? As duas coisas são corretas. É um copo com água no momento, mas pode ser um copo d'água. Eu posso beber o líquido todo, e se eu esvaziar esse recipiente, ele não será um copo com água. Você concorda comigo? Se eu esvaziar, supostamente falando, esvaziei o copo, não é mais um copo com água, é um copo d'água. Um copo para beber água. A sua vida pode ser assim: um copo d'água ou um copo com água. Você já parou para pensar nisso? Porque se a vida de Jesus está na sua vida, se os conteúdos da palavra de Deus estão guardados no seu coração, como diz o salmista, lá no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se estão dentro de você e você tem zelado pela palavra de Deus na sua vida, você é um copo com a água da vida. Mas muitas vezes nós podemos ter um rótulo: água rasa. Ih, fiz merchandising. Propaganda da marca, né? Está aqui, ó. Imagine você com o seguinte rótulo: sou crente. Sou cristão. Às vezes a gente não bota o rótulo aqui, né? A gente diz: eu sou crente. Eu sou presbiteriano de 4 costados. Eu sou crente, presbiteriano, reformado, de linha calvinista. Bonito, né? Uau! Creme de la creme. Brincadeira, os irmãos estão me ouvindo aí que são de outras igrejas. Estou falando isso em tom irônico, jocoso. Porque não adianta você se auto-intitular: eu sou, porque o único que é Jesus, e a gente não viver isso. A gente ter o rótulo, mas não ter o conteúdo. Aí, irmãos, a gente vive uma vida completamente fora daquilo que é a nossa missão, a nossa realidade, de vivermos o Evangelho, porque a promessa do Senhor está aqui no texto, é que a gente ensine pessoas a guardar tudo o que Ele nos ordenou. Mas olha o que é que Ele diz no finalzinho, Ele diz assim: e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O que é que Jesus está dizendo para você e para mim? Quem vai garantir o cumprimento da missão? Quem vai garantir o sucesso da missão que foi oferecida a você? Sou eu, diz o Senhor. Porque eu vou estar com você a todo momento. Eu não vou estar do teu lado, não. Eu estou dentro de você. Porque o meu nome também é Espírito Santo. Por isso que ele disse aos discípulos: deixo com vocês um outro Consolador. A palavra lá no grego confere dizer que esse outro Consolador é da mesma substância, da mesma essência. É o próprio Filho de Deus.
É o próprio Deus conosco. É o Emanuel. Irmãos, a promessa da presença contínua de Jesus nos dá coragem. Deve encorajá-lo a enfrentar todas as adversidades possíveis nesse novo ano 2025, não pensando no sucesso da sua missão enquanto um profissional em primeiro plano, não enquanto pai ou mãe num primeiro plano, não enquanto aquele filho ou filha que quer dar ao pai ou à mãe a honra de conquistas que vão alegrar o seu coração, ou então aqui dentro da nossa realidade eclesial, de você cumprir as missões que Deus te deu, seja lá na sua sociedade interna, seja na escola bíblica dominical enquanto professor, enquanto um docente, seja eu enquanto um pastor. Não! Primeiro plano, nós precisamos pensar aqui juntos que Ele nos dá encorajamento, nos dá paz, nos dá poder, nos dá autoridade, nos empodera da sua graça, para que tudo o que façamos possamos olhar e ver em primeiro plano a glória de Deus. O sucesso do cumprimento da vontade de Deus na sua vida. Ah, meus irmãos, o texto mostra para a gente que em frente aos desafios que temos, sabemos que o Senhor Jesus vai conosco, que Ele está conosco, Ele garante isso. Ele diz: eis que estou com vocês todos os dias, até que tudo se acabe. Eu quero terminar com uma frase de John Piper, que capturou o meu coração esses dias, preparando esse texto. John Piper diz, ele afirma, que Deus é mais glorificado em nós quando estamos de fato satisfeitos nele. O quanto você está satisfeito no Senhor? Eu posso estar satisfeito em ter obtido conquistas no ano passado e começar a vislumbrar conquistas novas para esse ano. Beleza. Eu posso estar satisfeito de começar a cumprir algumas metas que eu estabeleci para esse novo ano. Estamos no 5º dia. Maravilha. Mas essa frase é demais, porque Deus é mais glorificado realmente em nós quando estamos satisfeitos nele. Por isso, eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, olhando para você, passando os olhinhos em cada um de vocês. Eu quero encorajá-los a viver a experiência diária do Evangelho. A entenderem, como disse Jesus lá em João capítulo 14, que nesse mundo, que não é o nosso lugar, diz Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 1, somos forasteiros. Lá no Evangelho, segundo João capítulo 14, versículo 1, Jesus disse: no mundo vocês vão ter tribulações, mas tenham bom ânimo. Porque aquele que disse isso vai estar com você todos os dias e em todo momento. Ele disse: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês também vencerão. Que a nossa experiência diária do Evangelho nos encha de alegria e certeza da presença cotidiana de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus tome você pelos seus braços e pelas suas mãos e te conduza nesse novo ano 2025 para viver o Evangelho, porque é isso que vai dar sentido à sua vida. Se nós não vivermos esse Evangelho, meus irmãos, se nós não abraçarmos a grande comissão, nós não vamos ser lembrados pelas coisas que Deus fez através de nós. Não vamos deixar um legado para as outras gerações. Eu e você precisamos ser lembrados pelos atos de justiça, de amor, de bondade de Jesus na nossa vida, na vida das pessoas. Entenda que viver o Evangelho é cuidar de almas. É apacentar corações, e você pode fazer isso. Entenda que viver o Evangelho é contribuir para que o mundo conheça e experimente o amor transformador de Jesus. Gostaria que você curvasse sua cabeça, por gentileza. E agora é aquele momento em que você vai refletir sobre o que Deus falou com você nessa mensagem. E você vai se colocar diante dele. Você vai falar com ele